Olá, patriotas, voltei e com notícias importantíssimas para vocês. A situação de Flávio Dino está cada vez pior. Agora, mesmo ele fugindo, não teve jeito, ele teve que ir na CCJ e ficou cara a cara com os deputados de direita, que mandaram a real para o ministro, entre eles, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira enquadrou o ministro e falou tantas verdades na cara dele que nos representou. Vale a pena conferir o que disse o deputado. O deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre o Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós... Viram? Gente, Nicolas Ferreira não deixou por menos. Falou até daquela situação onde o ministro da Justiça, Flávio Dino, processou o Monark e mandou a PF atrás dele porque chamou ele, aspas, gordola, fecham aspas. Fala dele, tá, gente? Pra depois Flávio Dino também não vir atrás de mim, né? Porque ele não aceita que ninguém critique ele nas redes sociais. Mas agora ele tá tendo que ficar quietinho, porque Nicolas Ferreira não vai perdoar. Vocês vão ver as verdades que ele vai dizer na cara do ministro. Vai esfregar grandes verdades e vai deixar o ministro sem fala. Prestem atenção o que disse o deputado. Nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Na verdade, Nicolas Ferreira está se referindo àquela situação de ontem, onde o ministro da Justiça, Flávio Dino, não compareceu para falar diretamente com os deputados que cuidam dessa parte da justiça. Mas ele disse que correria risco de até levar um tiro. Gente, isso é um absurdo, né? Até parece que os deputados vão estar armados na Câmara dos Deputados e vão dar um tiro no ministro da Justiça. Não colou, né, gente? Na verdade, foi uma desculpa bem esfarrapada do ministro da Justiça, porque, na verdade, ele não queria ficar cara a cara com aqueles deputados. Os policiais queriam mandar a verdade sobre essa situação que está acontecendo. E naquele dia não tinha ninguém da esquerda. E sempre dizendo que é alguém da esquerda para tentar defendê-lo. Na verdade, para fazer atritos, né? Porque eles sempre causam alvoroço para o ministro depois ir embora. Mas dessa vez, não foi assim não. Nicolas Ferreira não perdoou e revelou tudo. Vejam. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas, além de tudo, de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos,
A tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive, até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas... Realmente, né? O ministro Flávio Dino sempre tem aquele ar de prepotente, aquele nariz em pé, onde só ele sabe tudo. E ele sempre vem com aquela história, ai, isso é mental, uma invenção mental. Mas na verdade não é nada disso, né, gente? Ele não está fazendo jus ao ministro da Justiça. Olha a situação que está no Rio de Janeiro. Enquanto isso, perseguindo parlamentares, perseguindo pessoas que o criticam, mas ele tem que entender que ele é uma pessoa pública. E nós, o povo brasileiro que pagamos o seu salário, temos sim todo o direito de nos manifestar se a gente acha que está certo o seu governo na justiça ou não. E eu, particularmente, não estou vendo diminuir nada dos crimes no Brasil. Pelo contrário, está aumentando. Só ele entende o que ele diz? Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula, porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Verdade. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Deputado. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219, inciso 1º. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança. O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto bem... Viram, gente? Deputado de esquerda tentando, na verdade, tumultuar. Para quê? Para que Flávio Dino não venha responder Nicolas Ferreira. Porque foi o que disse o deputado. Ele não pode explicar o inexplicável. Não tem o que explicar. A situação do Brasil, a situação do Rio de Janeiro, da Bahia, está um caos. E quem é o ministro da Justiça? Flávio Dino. E ele ainda diz que não tem o que fazer? Ah, tem. Se ele não tem, o que nós vamos fazer? Bom, gente, essa situação está cada vez pior. Vocês viram que Nicolas Ferreira não perdoou nada? E vocês, o que acharam dessa fala de Nicolas Ferreira? Também deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E como está a justiça na sua cidade no terceiro mandato de Lula e no governo de Flávio Dino.
E olha esta notícia que promete incendiar Brasília e vai cair como uma bomba no colo do Lula. Gente, esta notícia promete vai deixar o presidente da República em pânico. STF vai ter que agir. Bolsonaro já tomou a decisão, partiu para cima e olha essa notícia. Bolsonaro apresenta queixa-crime no STF contra Lula por injúria e difamação e pede retratação daquela fala absurda de Lula que inventou aquela história da mansão de Mauro Cid. Vamos relembrar? Nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve neste país para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção nesse país. Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? Do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo. Viram, gente? Só destilando ódio, mas agora vai ter que se explicar. Porque Bolsonaro não deixou barato e ele está certo. Lula não pode chegar falando o que ele quer, não, do ex-presidente e fica por isso mesmo. Só um lado e o outro, como que fica? Ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal acusando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT de injúria e difamação por declarações sobre uma mansão do irmão do ex-ajudante de ordem Mauro Cid. Vocês viram, né? A fala do Lula, não tem como ele negar. A defesa de Bolsonaro afirmou que Lula teve a intenção de atingir pessoalmente a honra do ex-presidente, como vem fazendo desde que assumiu seu mandato. Realmente, né, gente, Lula até agora não saiu do palanque. Até parece que estamos em eleições e ele está disputando de novo o cargo. Sempre falando de Bolsonaro a todo instante. Na verdade, eles querem destruir, aniquilar o ex-presidente, tirá-lo da jogada, porque eles sabem que Bolsonaro, se realmente de novo vir às eleições, ele vai ganhar em primeiro lugar e Lula jamais. E é por isso que eles fazem de tudo para prejudicar o ex-presidente. Mas agora Bolsonaro reagiu. Está aí, esta bomba. Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai ter que se explicar. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no Notícias Top, você sempre vai estar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais notícias, mais vídeos e mais reacts para vocês.